transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver quando seguiam a presente ordem. Então, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tantos nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Vou ler o mesmo texto, Efésios capítulo 2, na linguagem de hoje, tá?
Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho desse mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmo de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E nesse mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele, pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com seus mandamentos e regulamentos. E dos dois povos formou um só povo. E dos dois povos formou um só povo novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. E por meio de Cristo, que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros, nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio
Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos, junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Amém? Lindo esse último versículo, como todos os demais, né? Vamos ler juntos, para ficar bem fixado por nós. Versículo 22. Assim, vamos colocar na primeira pessoa do singular, nós, tá? Assim, aliás, primeira pessoa do plural. Assim, nós também, unidos com Cristo, estamos sendo construídos junto com os outros para nos tornarmos uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Vamos orar? Senhor Deus, que a tua palavra possa trazer luz para o nosso caminho, porque ela é a lâmpada para os nossos pés, Pai. Ajuda-nos a compreendermos as verdades da tua palavra, Pai. Ajuda-nos a entendermos e estarmos preparados para tudo o que vier através da tua palavra. Dá-nos essa força, Senhor. Dá-nos esta preparação, Pai. Usa cada um, Senhor, conforme o teu poder, conforme a tua graça, nesses dias tão difíceis, Pai. Proteja, Senhor, todos aqueles que estão vivendo nos dias atuais e que vão experimentar tudo o que virá ainda pela frente, Senhor. Ajuda, Senhor, a tua igreja a ser a luz desse mundo, o sal dessa terra. Ajuda a tua igreja a continuar dando testemunho de fé entre as nações. Em nome de Jesus, amém. Pouquinho antes de descer, queridos, eu estava vendo o testemunho de um garoto que perdeu pai e mãe nesse terremoto que aconteceu na Turquia e na Síria. Que alguém pode dizer assim, aconteceu o terremoto lá porque esse povo não conhece a Deus, esse povo não serve a Deus, a maioria daquela religião lá do véu. Mas não. Tanto na Turquia como na Síria, apesar de serem países predominantemente islâmicos, tem igrejas lá, tem cristãos. E uma dessas igrejas foi totalmente destruída nesse terremoto. E havia um casal, um pastor e sua esposa, que trabalhavam naquele país, plantando igrejas, evangelizando. E por incrível que pareça, no dia do terremoto, eles estavam reunidos. A equipe do pastor conseguiu se salvar. O pastor e sua esposa morreram soterrados. E, por um milagre, também, o filho do casal, um filho de 10 anos, sobreviveu. E a parte emocionante da história é que durante o enterro dos seus pais, o garoto ele faz uma oração muito emocionado, uma oração muito comovente, que é de derramar lágrimas em qualquer um. A oração do garoto, na beira do túmulo, ao ver os seus pais sendo enterrados, foi a seguinte: Deus, eu te agradeço por livrar os meus pais desse mundo tão mau. Agora, eles já não estão mais sofrendo nesse mundo. Eles estão vivendo na tua gloriosa presença. Eles não estão sofrendo mais dores,
eles não estão sofrendo mais nenhum infortúnio, agora eles estão na tua doce e santa presença. Obrigado, meu Deus, por tirá-los desse mundo e lhes conceder esse descanso. Gente, o que leva um garoto de 10 anos, né, ter uma fé como essa? Ele poderia, diante dessa situação, estar murmurando, reclamando. Mas por que, Senhor? Por que tu permitiu esse terremoto? Por que tu permitiu que eu ficasse órfão aos 10 anos de idade? Por que, Senhor? Ele poderia estar questionando o Senhor de várias maneiras, mas ele estava agradecendo. Exatamente como o apóstolo Paulo nos aconselha, na segunda carta dele aos Tessalonicenses, quando ele diz: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para convosco. O menino não estava agradecendo pelo terremoto, por ter perdido seus pais, mas simplesmente agradecendo a Deus por ter tirado os pais dele desse mundo, livrados desse mundo cruel e levados para a sua eterna glória. Será que nós teremos essa mesma fé, essa mesma gratidão de, num momento como esse, agradecer a Deus? Gente, isso é fé. Fé e gratidão. Ao invés de murmurar, ele agradeceu a Deus. E com certeza, Deus vai abençoar muito, muito esse menino. Com certeza, a partir de agora, ele tem a Deus como seu único pai. Aquele único que vai tomar conta dele, com certeza vai tomar conta desse garoto. Muito bem. Queridos, essa compreensão das coisas que o Espírito Santo dá, essa compreensão só pode vir do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele é dos escritores do Novo Testamento que mais escreveu cartas. Dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 14 cartas. E Deus deu uma revelação, uma compreensão tão grande ao apóstolo Paulo, que vários teólogos, eles já disseram, olha, se não fosse a sabedoria de Deus concedida ao apóstolo Paulo, em revelar os mistérios da graça, em revelar-nos os mistérios da igreja, o cristianismo poderia ser, hoje, simplesmente um braço, um segmento do judaísmo. Mas Paulo, numa compreensão tão clara das coisas de Deus, ele teve esse vislumbre da obra que Deus fizera através da morte do seu filho Jesus. Através da morte de Cristo, ele uniu dois povos, cristãos e judeus. Os judeus e os gentios. Entenda-se por gentios todos os povos que não são judeus. Paulo, através da sabedoria do Espírito Santo, viu o plano, a obra de Deus. Ao enviar o seu filho Jesus para morrer na cruz, Jesus estava derrubando a parede de separação entre dois povos, fazendo dos dois povos um. Ora, os judeus, eles se orgulhavam de deterem as promessas de Deus, de serem o povo da aliança. Eles tinham as promessas e tinham a aliança de Deus. E nós estávamos separados de tudo isso. Separados das promessas e éramos estranhos à aliança de Deus que ele promoveu com seu povo. Mas vindo Jesus Cristo, ele derrubou esse muro de separação
ele fez a paz entre nós e Deus, e ele nos fez participantes desta aliança com Deus. Agora, as promessas que antes eram do povo judeu, essas promessas são nossas. A aliança que Deus tinha com os judeus, agora também é uma aliança conosco. De dois povos, ele fez um. As duas hastes da cruz, a vertical e a horizontal, simbolizam que através da morte de Cristo Jesus fomos unidos com Deus, a haste vertical. E através da morte de Cristo também fomos unidos uns com os outros. Unidos entre irmãos e união entre os dois povos. E Paulo, ele teve essa sacada genial. Paulo, ele teve uma visão, a obra que o Espírito Santo de Deus fez no coração dele, olha, para os irmãos terem uma ideia, ele era perseguidor da igreja, ele era perseguidor dos cristãos, ele saía com cartas de autorização para perseguir e matar os cristãos, ele consentiu na morte de Estevão, ele estava ali segurando as vestes daqueles que estavam apedrejando a Estevão e apoiando aquele assassinato. Mas Deus pegou ele de um jeito tão legal, na estrada de Damasco, que ele ficou cego diante do resplendor da glória de Jesus, que apareceu a ele no caminho da estrada de Damasco, onde ele estava indo para matar cristãos. E olha que interessante a coisa, Deus primeiro cegou a Paulo, para depois lhe abrir completamente a visão, e dar a ele um entendimento que poucos tiveram, da graça e do plano que Deus havia estabelecido. Primeiro, Deus tira aquela visão errônea que ele tinha, Deus cega ele completamente, para depois lhe restaurar a visão, dando a ele uma visão tão clara e nítida das coisas, como nenhum outro apóstolo teve esta visão clara das coisas, como Paulo teve. Interessante, porque Paulo era cego. Paulo, ele acreditava que mesmo perseguindo e matando os cristãos, ele estava fazendo a obra de Deus. Ele era zeloso da lei, ele guardava a lei. E por ele ser um judeu zeloso da lei, guardador da lei, ele achava que os cristãos eram uma seita. Que os cristãos não faziam parte daquele povo, daquela aliança, por isso deveriam ser mortos. Olha só que ponto chegou a cegueira de Paulo. E a visão que Deus deu a ele depois, coisa linda, gente. Eu fico maravilhado com a forma como Deus age. Ele estava cego, Deus acabou de cegar ele totalmente, que ele ficou tão sem visão, que Deus teve que enviá-lo a Ananias para que ali ele fosse curado, lá na rua direita, e ele pudesse recuperar a visão. Ele que andava da forma errada, no caminho errado, no caminho esquerdo, Deus faz ele ir para a rua direita, para ele recuperar a visão, para ele ter esse vislumbre da graça de Deus. E aí, essa carta que ele escreve à igreja em Éfeso, é uma coisa sensacional, queridos. Se você puder, leia todos os 6 capítulos dessa carta que ele escreveu à igreja de Éfeso. Coisa linda, porque aqui ele compreende, desde o capítulo 1, sobre as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus. No capítulo 2 ele fala sobre a nova vida em Cristo, da nossa nova humanidade em Cristo, como que nós, antes mortos em nossos pecados, delitos e ofensas, ganhamos uma nova vida, ressuscitamos para as coisas celestiais. Paulo aqui, ele compreende aquilo que muitos não entendiam. Porque os apóstolos todos,
eles foram tendo uma revelação gradativa do plano de Deus. Não foi de uma hora para outra. No começo, alguns estavam ainda presos à lei, como muitos cristãos presos à lei. Mas Paulo, ele parece que ele tem uma compreensão mais rápida das coisas. Ele compreende que Jesus morreu para junto com ele cumprir tudo aquilo que a lei exigia e levar sobre o corpo dele toda a maldição que estava imposta sobre todos aqueles que desobedecessem à lei. Ora, todos nós sabemos que é impossível para um homem, para a pessoa, obedecer a 613 mandamentos, ordenanças, cerimonialismos, regras e tudo mais que a lei impunha. Nenhum de nós consegue. Ninguém conseguiu. Por isso que Deus, olhando dos céus para a terra, não viu nenhum justo sequer. Por isso ele teve que enviar o seu filho sem pecado para morrer por toda a humanidade, para que um justo carregasse sobre o seu corpo todo o pecado e assim nós fomos salvos. Então em Efésios capítulo 2, Paulo ele compreende que ninguém pode se vangloriar ou se orgulhar de ter sido salvo, porque a salvação não é mérito nosso. Nós somos salvos de graça, pela graça, através, mediante a fé, por nós acreditarmos que Cristo Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, nós somos salvos por meio da graça. Nós, que antes estávamos mortos, dominados pelo príncipe que atua nos filhos da desobediência, agora ressuscitamos para uma nova vida. Aí Paulo ele compreende que as pessoas que estão separadas de Deus, que ainda não tiveram acesso a essa graça, eles vivem sob o domínio do príncipe deste mundo. Isso explica, queridos, aquilo que nós não entendemos. Nós olhamos para o mundo, para as pessoas, e nós não compreendemos. Por que tanta rebeldia contra Deus? Por que tanta rejeição às coisas de Deus? Por que tanta maldade? Por que tantos hábitos e costumes pecaminosos? Que nem eu ouvi agora esses dias, que agora a moda é ser da macumba, porque a dama lá é da macumba. Então agora é moda, é status, porque antes, né, a primeira dama era uma cristã, agora a primeira dama é do outro lado. Então, muitos estão seguindo como se fosse um status, uma coisa legal, é a coisa da moda, mas eles não sabem que essa moda pode terminar mal. Pode não, vai terminar mal, porque a palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas ao final são caminhos de morte. E ora, aquilo que eu falei domingo, a nossa liberdade cristã está por um fio. Por enquanto eu ainda posso falar isso. Nem sei se eu posso. Nem sei se vai dar algum BO. Mas estou falando. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas ao final são caminhos de morte. Porque todo caminho que não liga a Deus, todo caminho que não é Jesus, vai conduzir ao abismo. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vocês viram que lá na Bahia já estão tentando impor essa lei, que ninguém vai poder mais dizer para outra pessoa: você precisa encontrar Jesus. Porque eles alegam que isso é uma intolerância religiosa. Que não é só Jesus que a pessoa precisa encontrar.
Ela precisa encontrar uma religião onde ela se sinta bem, que traga paz a ela, que torne ela uma pessoa melhor, mais cheia de amor. Então, não é só Jesus o caminho. Isso é uma intolerância religiosa. Ora, se há uma intolerância religiosa para eles, nós falarmos dessa forma, será que da mesma maneira eles não estão sendo intolerantes para conosco, por nós estarmos pregando aquilo que nós cremos? Por nós estarmos exercendo a liberdade que o artigo 5º da Constituição nos garante? De termos a nossa liberdade de crença? Se nós acreditamos que Jesus é o único caminho, o único que pode salvar, por que nós seremos impedidos de crer e pregar assim? Quem está sendo intolerante? Nós ou eles? Lá nos Estados Unidos, berço de tantas igrejas, lugar de onde saíram tantos missionários para o mundo, inclusive aqui para o Brasil. Já está sendo proibido transitar, como foi proibido um jovem de transitar por um shopping, porque na camisa dele estava escrito aqui na frente, Jesus salva. E atrás, Jesus é o único caminho. E riscado aquele símbolo de união entre as religiões, que nem todas levam a Deus. Por ele estar com uma camiseta assim, foi impedido de entrar no shopping, porque aquilo estava causando mal-estar nas pessoas. Não estava pegando bem. Então ele foi proibido de entrar com aquela camiseta. Ora, meu desejo é que esse fogo que começou a queimar lá em Asbury, na faculdade. Já ouviram falar? Que tem uma faculdade que começou um culto pela manhã, quarta-feira passada. E hoje já está esse culto no 8º dia, ininterrupto. Se vocês quiserem ver, tem um vídeo que eu postei no nosso canal, falando sobre isso e mostrando esse culto. 8 dias de louvor, oração, palavra, ininterruptamente. Por ali já passaram mais de 5.000 pessoas nesses 8 dias. Pessoas têm vindo de todas as partes do mundo para estarem ali, presenciando aquilo que Deus está fazendo. Jovens se quebrantando, jovens se contristecendo, confessando seus pecados, se arrependendo, entregando-se a Jesus. Interessante que em 1970 já havia acontecido um avivamento assim nessa igreja. Nesse seminário, nessa faculdade teológica. Em 1970, mais de 50 anos atrás. E agora voltou a repetir o fato. Agora, queridos, a nossa oração é que essa pequena centelha, esta pequena fagulha, se espalhe por toda a América. Venha aqui para a América do Sul também. Atinja outros países do mundo. Porque, como disse um certo teólogo, o avivamento não é quando o fogo cai. O avivamento é quando o fogo se espalha. Então, se esse avivamento ficar somente ali, de nada adiantou. Mas se espalhar pelo mundo, aí é um verdadeiro avivamento. E quando ele se espalha, interessante, que atinge a sociedade em todos os âmbitos, em todos os setores. Segunda metade do século XVIII, o país de Gales experimentou um avivamento tão extraordinário, através de George Whitefield, John Wesley. Eles foram protagonistas desse avivamento que alcançou todos os níveis da sociedade. Através desse avivamento que aconteceu lá no país de Gales, segunda metade do século XVIII, os níveis de criminalidade diminuíram. A prostituição também diminuiu.
naquele país. Até a corrupção, no meio da política, quase que desapareceu por completo. Todos foram atingidos, todos foram alcançados. Melhorou os níveis de desigualdade socioeconômica naquele país. Interessante, o que acontece quando um avivamento vem sobre uma nação? O Brasil nunca experimentou um avivamento a nível nacional. Quem sabe agora, através da perseguição, esse avivamento vem. Porque nós, a Igreja do Senhor, somos como omelete. Sabe como é omelete, né? Aquela comida tradicional das nossas mesas no final do mês, quando o mês fica longo e o salário diminui. O mês demora para acabar e o salário acaba rápido. Aí a solução é partir para o zoiudo, né? Aí você pega um ovinho lá, você tem que alimentar 5 bocas, você começa a bater o ovo, o que acontece? Cresce, né? Bota na frigideira, vira aquele omeletão. Um ovo, vira um baita omeletão. Por quê? Porque você bateu no ovo, bate, cresce. Assim a Igreja do Senhor, quanto mais bate, mais cresce. A Igreja do Senhor sempre cresceu em tempos de perseguição. E hoje, da mesma forma, não será diferente. Vem a perseguição, mas vem o crescimento da igreja, vem o avivamento, vem a gente sente a necessidade de nos aproximarmos mais de Deus, de nos apegarmos mais a Ele, de nos firmarmos mais nele, porque é nesse momento que nós precisamos mais. Então, queridos, para terminarmos, se antes nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, que nós costumávamos a viver, quando seguíamos a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Há um espírito atuando naqueles que vivem na desobediência. Há um espírito atuando. Compreendam isso, olha. Paulo, ele teve essa sacada genial. Olha só, vou ler de novo. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho desse mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Há um espírito que controla a vida de todo aquele que desobedece a Deus. Ora, ou nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, ou nós somos controlados por esse espírito do mal que controla, que governa a vida dos que desobedecem a Deus. Qual a nossa escolha? Nos submetermos ao Espírito Santo para sermos conduzidos, orientados por Ele, para vivermos de acordo com a vontade de Deus, ou vamos ser desobedientes a Deus para sermos controlados por esse Espírito que opera, que atua na vida de todo aquele que desobedece a Deus. Lembre-se, temos 2 opções só. Submetermos ao Espírito Santo, ou submetermos-nos, ou desobedecermos a Deus, e submetermos-nos ao Espírito que controla, ao Espírito desse mundo, que controla todo aquele que desobedece a Deus. Qual a nossa escolha? São 2 caminhos. São 2 opções, 2 escolhas. Não tem meio termo, não tem como ficar em cima do muro, não tem como servir a 2 senhores, não tem como ser luz e trevas. Temos que ser uma coisa só,
E aí Paulo nos leva a essa meditação, essa reflexão, que nós já fomos dominados pelo poder do mal, pelo espírito que agora atua na vida daqueles que desobedecem. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e nas transgressões, mas Deus, que é rico em misericórdia, nos resgatou, nos deu nova vida, e nessa nova vida agora, nós estamos reinando com Deus, em Cristo Jesus. Não estamos mais no plano desse mundo, estamos em outra dimensão. É por isso que aquele garoto de 10 anos, ele teve essa força, essa graça de agradecer a Deus por ter tirado os seus pais desse plano terrestre, desse mundo, e levá-los para uma nova dimensão. Isso é compreensão da graça de Deus. Vamos orar e agradecer a Deus por ter nos tirado desse mundo, por ter transformado a nossa vida, por ter nos dado uma nova vida. E através dessa nova vida que Ele nos concedeu, mediante crermos na palavra dEle, nós somos ricamente agraciados por termos em nós o Espírito Santo de Deus. Pai, muito obrigado pela obra que Tu efetuou em nós, através da morte do Teu Filho Jesus. Obrigado porque mesmo sem merecermos, fomos escolhidos, eleitos, para sermos alcançados por essa graça. Nos ajude para que nós possamos ser instrumentos Teus e levarmos essa compreensão a outros, e que outros possam ser também ricamente alcançados por essa graça, Pai. Obrigado por essa tão grande salvação, e que esse avivamento, Pai, que tem acontecido lá em Esbur, possa ser trazido aqui, possa ser levado em outras partes do mundo, e haja transformação de vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, Deus possa te conduzir em paz e segurança por esses caminhos, te conceder uma noite de sono tranquilo, agradável, e que possamos continuar vivendo assim, na graça de Deus. Amanhã, 15 horas, tem a tarde da bênção, e no domingo estamos aqui todos juntos, reunidos para cultuarmos a Deus. Os jovens, não se esqueçam que sábado tem a reunião dos jovens, na casa da Liliane, nova líder de jovens, e todos estão convidados. Amém? Falem com a Dani. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua oferta, a sua contribuição, você que tem trazido, você que não pode trazer, que Deus te abençoe também da mesma maneira, e haja multiplicação sobre a tua vida. Deus abençoe em todas as áreas, em todos os sentidos, em nome de Jesus. Amém.